Fala, Samuel, boa tarde. Tudo do Raiz, boa tarde, tranquilo? Tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Tudo Deixa eu jóia? lhe dizer, a situação do Alan aí, você já sabe ela de cor, né? O Palio, né? Você fala Isso, o do Palio. Palio. Sim, sim. Eu queria Apenas ver. assim, eu vou até explicar para o senhor, mais ou menos, só para você entender o que. Eu não sei qual que é a intenção dele, entendeu? Não sei qual Sim. que é a intenção do Alan, ele falando que queria fazer um acordo extrajudicial, mas eu já tenho aqui uma situação de indenização dele, entendeu? Eu só estou esperando ele preencher o recibo para a gente poder fazer essa indenização para ele, Não, entendeu? então você me deixa até mais motivado agora a propor o que eu quero propor a você. Porque a questão é a seguinte, ô Samuel, como você bem sabe, a Buy Motors adquiriu a MRG de maneira Sim, que até inclusive a obrigação solidária, que não só é legal, ela foi confirmada aqui por um e-mail da própria Buy Motors. Eu tô até com ele em mão, que eu vou ler para você. Falaram assim com ele, ó. Ele perguntou para a Buy Motors e disseram a ele: é com alegria que comunicamos que a MRG agora faz parte do grupo Buy Motors, buscando sempre a melhor solução para você, associado. Fique tranquilo que sua cobertura mantém a mesma. E como você bem sabe, ele me disse que você tem formação jurídica em direito e razão pela qual você tem conhecimento do Instituto do Trespasse, pelo qual se mantém a dívida solidária quando há a aquisição do estabelecimento pela empresa adquirente, e a empresa adquirida, elas ficam solidariamente responsáveis pelo débito. No caso, esse débito, ô Samuel, vou até ser sincero com você, ele judicialmente ele seria reconhecível de plano, porque o próprio Gleison, dono da MRG, ele já confirmou isso com ele. Tanto é que ele deu uma data, não sei se ele comunicou a você, a data era 15 de janeiro, e após 15 de janeiro ele não deu mais satisfações ao Alan, e depois disse que a Buy Motors adquiriu a MRG, de modo que aí ele entrou em contato com você, aí fica aquela coisa do recibo. Então eu estou percebendo o seguinte, a questão central sobre a qual a controvérsia se dá é sobre a questão do recibo. Seria isso, porque eu estou vendo por sua voz, e você é o responsável pelo departamento que cuida dessas questões referentes ao sinistro, correto? exato. Então, eu estou vendo aqui o seguinte, porque quando você olha o contrato originário da MRG, que agora por força de lei e contratualmente passou para vocês, no contrato da MRG, você pode até olhar ele aí, qualquer coisa eu lhe envio depois. É um contrato até, eu lhe digo assim, meio obscuro, não foi um contrato muito claro, e isso foi ruim até para vocês. Por quê? Ele só fala de benefícios, ou seja, dos direitos do contratante e não do contratado, que seria a empresa. Aqui está benefícios e faz uma lista. Esse ônus referente à transferência do carro, a transferência do CRV, que vocês vulgarmente chamam de recibo, não diz aqui que o Alan teria que, por assim dizer, proporcionar, promover essa transferência para a atual Buy Motors em razão da aquisição, da incorporação da MRG. Então, em razão dessa falta de disposição contratual, essa imposição legal ou contratual que seja, que está sendo imposta ao Alan, ela não se faz presente no contrato e sob o prisma legal. De maneira que eu proporia a você o seguinte, porque eu quero crer que ambas as partes estão de boa fé. E judicializar a questão seria ruim para ambas as partes. Você sabe aí bem aí que os encargos que incidem em razão de um processo só gera dispêndios para ambas as partes. Então o que eu conversei com o Alan, eu falei assim, Alan, vou conversar com ele, vou propor o seguinte, a gente pega o valor da cobertura do seguro está aqui, o valor protegido, R$ 19.884, referente ao Palio. A gente poderia fazer o seguinte, pegar esse valor, corrigi-lo, não vai subir nada, porque o próprio Gleison disse que o termo final do contrato foi no dia 15 de janeiro, de maneira que a atualização vai ser ínfima, quase que o valor vai parar aqui. A gente faz um contrato de termo de o termo que você usou com ele, faz o termo de quitação, negócio jurídico extrajudicial, por força do qual
eles pagam a metade do valor da cobertura, a qual contratualmente eles já estão vinculados, para não ter que judicializar a questão. Tão logo eles pagarem a metade, você passa para ele por sua conta e por conta do Alan, não por conta de vocês, porque tem despachante, tem essa questão toda. Você passa para eles o recibo, o CRV, no caso, para eles, até porque, ô Samuel, vocês já estão com o carro. E como você bem sabe, eu deveria saber, se você tem formação jurídica, a transferência de um bem móvel, ela se dá por tradição. Então esse CRV, vulgarmente denominado recibo, ele é um documento meramente declaratório. Em verdade, de verdade verdadeira, o carro, por estar na posse de vocês, em razão da tradição da entrega, ele já está de propriedade da empresa, By Motors. Entendeu? Então, assim, eu acho justo de ambas as partes a gente fazer esse acordo. O que você acha? O que acontece? Foram todas essas questões que foram expostas aí, nós temos o nosso contrato de junção com a MRG também, que é um contrato muito bem feito e selado pelas partes, né? A gente tem o nosso setor jurídico da associação, que é um setor completamente eficaz e completamente competente também nessa situação. O que acontece? A nossa aquisição da MRG, foram para os casos que ocorreram a partir do dia 1º de novembro de 2022. Tem os casos, aí tem toda a situação jurídica, dinheiro... Ô Samuel, mas aí com todo respeito, essa posição sua ela já começa equivocada. Por quê? O artigo 1146 do Código Civil, quando versa sobre o direito empresarial, mais especificamente sobre o trespasse, que é a aquisição do estabelecimento ou da empresa, olha o que ele diz. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, no caso estão em razão do contrato, continuando o devedor primitivo, no caso a MRG, que foi a empresa adquirida, solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Ou seja, empresa adquirente, empresa adquirida, por força de imposição legal, elas ficam 1 ano vinculadas aos contratos anteriormente celebrados, de maneira que não há disposição contratual superveniente à incorporação que tenha o condão de mudar esse contrato que eu estou lendo para você aqui agora e cuja cópia eu posso lhe enviar. Compreendeu? A primeira coisa que a gente tem que focar é que uma carteira associativa, ela não é comprada, porque você não pode colocar uma pessoa ou obrigá-la a estar em um local, ou associar-se a algo que ela não tem ciência, certo? A gente não tem compra de base, porque isso não pode ser feito. A gente assumiu a situação após o momento. Então, Samuel, você está querendo me dizer o seguinte, que no caso não operaria a By Motors, não operaria como seguradora e sim como associação? Nós não somos seguradores, nós somos uma associação de proteção veicular. Tanto a MRG, tanto a By Motors. Entendi. No caso, então, vocês não se veem como seguradoras. Esse é o motivo central aí, em razão do qual vocês não querem nenhum acordo. Entendeu? Então é o seguinte, é o que eu passei por uma parte. A gente assumiu, eu estou te explicando também para você entender, nós assumimos a situação da MRG após a venda. Entendeu? Eu vou te falar com verdade, o rapaz da MRG mesmo quebrou. Entendeu? O cara quebrou, ninguém consegue nem falar com ele mais. Eu já tenho vários e vários associados que estão aqui e gastando indenização de roubo, perca total, e ninguém acha o cara mais. Entendeu? Então, sim, nós estamos nessa situação. E eu, com o rapaz aqui, que é o presidente da nossa associação, nós decidimos fazer essa indenização e tentar resolver as coisas aos poucos, né? E propomos essa indenização para o Alan. O Samuel, eu entendi a sua posição. Assim, eu vou então até encerrar, então, para não gastar mais o seu tempo, certamente você está em trabalho, mas deixa eu lhe dizer uma coisa agora muito séria, e com isso, por derradeiro, eu termino aqui a nossa conversa. Vocês sabem ou deveriam saber que quando vocês vendem um contrato de seguro, as pessoas compreendem que aquilo